Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, quarta-feira, é dia daquele vídeo mais sem enrolação e a gente responde uma dúvida que apareceu lá no Instagram. Nossa caixinha de perguntas fica sempre aberta no final de semana. E a pergunta de hoje que escolhemos foi essa da Wiz. E aí a gente vai falar bastante sobre a Wiz, se a gente acredita ou não na recuperação. Acho que vai ter uma conclusão ali que vale a pena observar, porque vai abrir a mente de muitas pessoas com relação aos investimentos como um todo. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, aproveita para comentar, para ativar o sininho de notificação e tudo mais. Bom, pessoal, vamos trazer um pouquinho aqui de histórico que é importante da Wiz, tá? Ela é uma empresa que foi fundada lá na década de 70, mas o que importa para a gente é a partir do momento que ela abriu capital na Bolsa de Valores como uma empresa que tinha exclusividade para negociar os seguros dentro do balcão da Caixa Econômica Federal. E ela tinha um contrato que iria até 2022. E a Caixa Econômica cumpriu esse contrato até 2022, mas em 2018 ela anunciou que ela não iria mais querer continuar com a Wiz. O que ela fez, né? A Caixa, ela tinha os seus produtos de sinistros, de seguros e etc. E ela criou uma caixa seguradora e inclusive abriu o capital agora da Caixa Seguridade, que inclui tanto a corretora quanto a seguradora em si. O que é importante de deixar claro é o seguinte: a Wiz, ela não é uma empresa de seguros, ela é uma empresa que vende seguros, ela é uma corretora de seguros, ela ganha dinheiro de comissão por vender esses seguros. E muitos desses seguros pagam valores que são recorrentes, tanto que a gente vai ver que até hoje ela ainda recebe negócios aí, dinheiro da Caixa Econômica. O que acontece em 2018 é que ela precisa investir em outros negócios, porque a Caixa anuncia para ela que ela não vai mais operar esse balcão de negócios da Caixa Econômica. Então, ao longo desse período, ela faz parceria e compra o balcão de seguros por um prazo de muitas outras empresas, sendo que o grande resumo é esse daqui. Tá? Ela tem 40% da Interseguros até 2069, tem 40% da BMG Corretora até 2040, 50% da BRB Seguros até 2041, 50% da Polishop, que só dá prejuízo, até 2032, 40% da Paraná Seguros, que vai até 2032, Omnium 50% até 2032, a Wiz consegue 50%, é uma empresa dela aqui por 11 anos, e a Promotiva, que é a parte de crédito e consórcios, ela tem na verdade 61% até 2027, porque ela tem uma participação indireta também via outra empresa. Tá? Então, esse aqui é o negócio dela. Então, o que acontece? Todo o seguro que é vendido no balcão da Interseguros é a Wiz que está vendendo. Então, ela ganha uma comissão. Toda vez que vende na BMG, ela ganha uma comissão. Na verdade, a BMG ganha e a Wiz ganha também. Ela ganha na proporção dela, dos 40%. Para vocês terem uma ideia como mudou a companhia, a gente vê que em 2018... ela já tinha comprado algumas outras participações. Ela tinha 45% de vendas da Caixa, 38% do runoff Caixa, que é o que ela já vendeu em períodos anteriores, que ela recebe comissão, 8% de seguros de novas empresas e 9% aqui de créditos e consórcios. Em 2024, ela não tem mais venda nova Caixa, porque acabou o contrato. Ela tem um runoff de 22%, seguros de todas essas 53%, créditos e consórcios 15% e serviços 10%. Então, mudou muito a companhia. Agora, qual é o grande problema da Wiz nesse momento? O grande problema da Wiz, na minha visão nesse momento, é que ela tem uma dívida muito alta. E não apenas dívida de debêntures e empréstimo, mas obrigações a pagar. Porque essas
compras que ela fez, essas aquisições, essas empresas todas que ela adquiriu, ela não trouxe para o balanço dela de graça. Né? O Inter não abriu, né, o balcão dele de seguros assim, à toa, né? Ele não chegou para lá, tá bom, entra aí, Wiz, chega aí que vai ser bacana, não sei o que, não. Você vai pagar um determinado valor. E esses valores aqui que a Wiz tem que pagar são valores altos. E você vai ver que ela tem muitos valores vencendo agora, 2024, 2025 e 2026. Então, ao longo desse período aqui, tá, que é o período que impacta mais a companhia, é muito possível que ela aumente empréstimos e debêntures ao longo desse período e jogue um pouco mais para frente. Por quê? Porque ela tem muitas contas a pagar daquelas aquisições que eu mostrei antes. Tá? Então, hoje, a Wiz ela tem aqui uma dívida, já somando cada participação dela, 823 milhões. Tá? E tirando o caixa da Wiz, já separado por participação pro forma, de 256 milhões, que dá uma dívida líquida de 566 milhões. Tá? A Wiz hoje, ela tem um fluxo de caixa, tá? Que ela conseguiu gerar aqui, ó, 115 milhões no primeiro trimestre. Foi até um trimestre meio atípico aqui. Mas a empresa que tem um EBITDA aqui, o pessoal gosta de ver mais fácil via EBITDA, a gente tem um EBITDA consolidado de 157 milhões. Agora, qual é o grande risco do consolidado? O grande risco do consolidado é que aqui vai estar incluindo a parte da BMG, a parte das outras empresas e assim por diante. Então, o EBITDA mesmo da Wiz, ele não é 157 milhões no trimestre. Ele é muito menor, tá? E a gente não consegue calcular exatamente quanto é isso, mas eu consigo ter uma ideia. Como é que eu tenho uma ideia aqui? Ó, se a gente pegar aqui o resultado consolidado, a gente vai ver 128 milhões, o da controladora 63 milhões. Então a gente vê que é mais ou menos a metade. No outro ano, 85, o resultado 41 milhões. Então é mais ou menos a metade, é o que ela gera para ela de resultado, tá? E por que eu falei que vocês vão ter uma conclusão aqui muito surpreendente na hora de analisar aqui a Wiz? Eu vou puxar aqui para vocês o gráfico da Wiz ao longo desse período todo e vocês vão ver o que aconteceu com a empresa desde o IPO dela, que na verdade está aqui em 2015 até. Eu desconhecia que foi em 2015, eu achava que tinha sido um pouco mais na frente. Mas ó, ela subiu para caramba, aí caiu para caramba por causa do anúncio da Caixa Econômica, né? Aqui subiu por questão macro. Aí a Caixa Econômica não vai mais continuar, acabou a Wiz, aí ela cai. Ah, mas ela conseguiu comprar novas empresas e etc. Acho que não vai ser tão ruim assim, mas o macroeconômico subiu para caramba. E o macroeconômico ficou ruim, caiu para caramba. Agora ela volta a subir aqui porque os resultados melhoraram. Então, ela é uma companhia que depende muito do crescimento. Ela não tem imobilizado, ela não tem ativos que ela pode vender, ela não tem nada disso. Ela não tem nenhum ativo tangível que ela possa fazer resultado. Então, ela depende única e exclusivamente dos resultados dela. Então, quando você depende única e exclusivamente dos teus resultados, acaba que acontece o seguinte: quando você tem um resultado muito ruim, você cai muito. Quando você tem um resultado muito bom, você sobe muito. Tá? Então, se a gente, por exemplo, comparar o primeiro trimestre de 2023, foi uma lástima. O lucro líquido da controladora foi 14 milhões. Agora foi 37, foi muito melhor. Então, eu peguei aqui a própria planilha da Wiz. E aí eu consigo ver aqui, ó, o lucro líquido contábil da companhia ao longo desses últimos períodos aqui. E vocês vão ver que é um sobe e desce danado. Né? Então, ó, aí subiu, aí caiu, aí subiu, aí caiu e assim por diante. Então, se a empresa conseguir crescer o resultado dela, ela vai ter um preço que deve subir. E se ela tiver um lucro que caia, ela vai ter um preço de ação que pode valer R$1, pode não valer nada.
E para facilitar esse cálculo, para não ficar na base do achismo, a gente calculou isso, tá? Isso aqui, ó, esse gráfico daqui, ó, essa tabela grande aqui, na verdade, é uma tabela do vídeo que a gente fez lá para os nossos assinantes. A gente não tem recomendação de Wiz, tá? Mas a gente faz vídeos e analisa outras empresas também, porque a gente sabe que as pessoas às vezes têm na carteira. E eu acho que esse é um grande diferencial do Dica de hoje. Tá? Então a gente analisa as outras empresas também, a gente abraça também as pessoas que têm outros ativos. Então eu fiz aqui uma tabela mostrando o seguinte, aqui é a taxa de desconto de juros, né? Imagina que, por exemplo, a taxa de juros, imagina que eu quero um prêmio de risco de 7%. Aqui seria uma Selic de 8%, aqui uma Selic de 9%, para facilitar, tá? Um juro futuro, vamos imaginar, ó, de 12%. Tá? Então hoje está mais ou menos entre o 11% e o 12%, juro futuro. Ou seja, a Wiz está sendo negociada a 6,50 mais ou menos. Ela está mais ou menos por aqui. Quer dizer, ela tem que crescer 8% ao ano para compensar isso. Ah, mas se no futuro, cara, a taxa de juro cair no Brasil, o juro futuro cair e voltar para o que estava no final do ano passado, que era 10, ó, e crescer 8, o preço dela já vai para 8,60. Ó, como é que funciona? Ó, era mais ou menos quanto estava. Né? O final de 2023 aqui não, até nem chegou, estava aqui em 6,94, porque o resultado do primeiro trimestre agora veio bem bom. Tá? Então subiu um pouquinho esses preços alvos aqui. Mas na condição atual, se acontecer isso, vai para 8,60. Agora, e se o cenário continuar piorando ou ficar desse jeito e ela só conseguir crescer 1%? Cara, ela vale 1,73. E olha que eu nem botei aqui crescimentos negativos. Né? Porque se cair o lucro, ela poderia valer 0 também, tá? E, mas é impossível valer 0. Não, não é impossível valer 0, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a gente vai ver que a Polishop Seguros aqui, ó, deu errado, né? Ó, ela deu um prejuízo nos últimos 12 meses de 10 milhões, aqui 4 milhões no último trimestre, 8 milhões e 600 no anterior. Então você vê que a Polishop não deu certo. Ó, a Wiz consegue estar aqui, ó, com prejuízo em vários anos, vários trimestres aqui seguidos. Então essas coisas acontecem. Quem está bombando na Wiz? Quem está bombando é BRB, BMG Corretora, Interseguros, a própria Paraná cresceu muito agora nesse último trimestre e a Omni1 Corretora. Tá? Ela não deve conseguir comprar mais nada, né, porque ela já está com muita dívida para pagar. Então agora ela vai precisar vir com resultado crescente e com redução de custo. Né? Redução de custo também é importante. Qual o principal custo dela? Funcionário. E ela tem conseguido fazer essa redução de custo. E ela mostra, inclusive, aqui como ela já caiu aí uns 600 a 800 funcionários dentro... Não, aumentei demais aqui. Uns 500 funcionários aqui, de 1998 para 1506. Isso deve continuar. Tá? 600 e poucos funcionários é só de um segmento lá. Se eu não me engano, é esse o Wiz consegue. Tá? Enfim, gente, o vídeo é esse. A Wiz é uma empresa boa se ela crescer, mas ela é uma empresa ruim se ela não crescer. Tá? Como eu não tenho uma bola de cristal que prevê o futuro, eu prefiro ter recomendação neutra nesse tipo de empresa. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.